E se a história mais perversa da Bíblia não tivesse terminado com o fogo, pense em um lugar onde a maldade era lei, onde homens queriam possuir anjos e filhas cometeram o impensável. Hoje, você vai conhecer o outro lado da destruição, a história de um homem que escapou das chamas, mas não conseguiu fugir do abismo dentro de sua própria casa. Ló, um justo entre ímpios, um sobrevivente entre ruínas, um pai entre duas filhas marcadas pela tragédia. Prepare-se para ver não apenas o juízo, mas o que veio depois, porque o que aconteceu dentro da caverna foi mais escuro que as cinzas de Sodoma. Deixe seu like, inscreva-se no canal e venha conosco até o fim, porque agora a história continua. E se o fim de Sodoma não fosse o fim da história, imagine sobreviver à destruição de uma cidade inteira, perder tudo: casa, esposa, amigos, passado, refugiar-se em uma caverna, com nada além do medo, da fumaça distante e o eco do que foi. Mas o que aconteceu ali, no silêncio, foi ainda mais sombrio que o fogo, porque as filhas de Ló se deitaram com o próprio pai. Hoje, você vai atravessar os limites do juízo e descobrir o pecado que nasceu da caverna. O fogo havia caído dos céus. Sodoma e Gomorra ardiam em ruínas, engolidas por chamas e cinzas. As ruas de mármore, os mercados de ouro, os palácios e templos, tudo se tornou pó. O juízo de Deus não foi simbólico, foi visível, real, mortal. Mas Ló sobreviveu. Ele correu pelas planícies com suas duas filhas. A esposa, em um instante, foi transformada em sal. Um olhar para trás, uma despedida disfarçada de saudade. E nunca mais voltou a ser nome. Sem direção, sem refúgio, Ló chegou a Zoar, uma cidade pequena. Mas mesmo ali, o medo não o deixava. A fumaça no horizonte ainda subia. E com ela, talvez, a lembrança de que a destruição poderia continuar. Então ele fugiu novamente, abandonou a cidade, subiu para os montes e ali, isolado com as filhas, encontrou uma caverna, fria, escura, escondida. Era o único lugar onde o passado não gritava tão alto. Mas na ausência de Sodoma, restava o que Sodoma havia deixado dentro deles. A caverna era abrigo, mas também era prisão. Ali, sem espelhos, sem vizinhos, sem respostas, 3 pessoas respiravam o peso da sobrevivência. Ló, um homem que viu o juízo de Deus com os próprios olhos, e suas filhas, jovens que haviam perdido tudo, menos a lembrança do mundo que conheceram e dos pecados que nele aprenderam. Os dias eram silenciosos, as noites longas, a paisagem ao redor, estéril. E no coração das filhas, uma dúvida crescia como semente venenosa. Não há mais homens na terra, não restou ninguém, somos as últimas. E se nossa linhagem morrer aqui, que sentido teve escapar? Mas havia outra verdade, mais profunda e não dita. Sodoma estava em ruínas, mas Sodoma ainda vivia nelas. Então tomaram uma decisão. Não buscaram a Deus, não clamaram por direção, planejaram em segredo, executaram no escuro. Na primeira noite, embebedaram o próprio pai com vinho. Esperaram que ele caísse no sono, pesado, indefeso. A filha mais velha deitou-se com ele. Ele não soube quando ela se deitou, nem quando se levantou. Na noite seguinte, repetiram o plano. Agora era a mais nova. Não houve grito, nem conflito. Apenas o silêncio de um homem embriagado e de 2 jovens determinadas a perpetuar a vida, mesmo que à custa da moralidade, mesmo que à sombra do incesto. Ló não se deu conta, é o que diz o texto. Mas o ato foi consumado 2 vezes. 2 ventres carregariam agora o fruto de uma decisão desesperada ou profundamente contaminada, porque ali, no ventre das filhas de Ló, não cresciam apenas filhos, cresciam consequências, raízes de povos futuros. Povos que não apenas se multiplicariam, mas se tornariam espinhos na carne de Israel. O que nasceu naquela caverna não foi apenas vida, foi legado. Foi divisão, foi ferida herdada. As filhas de Ló engravidaram. Não houve cerimônia, não houve bênção, nenhuma canção para celebrar a chegada de uma nova geração. Apenas o silêncio de uma caverna que agora abrigava 2 filhos, nascidos de um pai embriagado e de 2 mulheres marcadas por Sodoma. A filha mais velha chamou seu filho de Moabe, do pai. A mais nova, Ben-Ami, filho do meu povo. 2 nomes com raízes reveladoras. 2 povos emergiriam dessas crianças: os Moabitas e os Amonitas. Na aparência, eles pareciam apenas nações do Antigo Oriente, mas espiritualmente carregavam uma origem contaminada, e isso ecoaria por séculos. Os Moabitas se tornaram conhecidos por sua idolatria, por seduzirem Israel com festas, mulheres e falsos deuses. Os Amonitas, por sua crueldade e práticas perversas, incluindo sacrifícios humanos. O pecado da caverna não ficou na caverna. Ele gerou inimigos. O que nasceu em segredo
floresceu em oposição aberta contra o povo de Deus. Ló pensou que havia salvo sua família, mas o que foi salvo no corpo ainda sangrava na alma. A pergunta não era mais o que aconteceu em Sodoma, mas sim o que Sodoma deixou dentro deles. Porque algumas feridas não queimam na pele, mas ardem através das gerações. Depois da caverna, Ló desaparece. Aquele homem que foi chamado de justo, que recebeu anjos em sua casa, que ousou oferecer proteção quando todos haviam se corrompido. Esse mesmo homem nunca mais tem voz nas Escrituras. Nenhuma palavra, nenhuma reação, nenhum lamento. A Bíblia silencia sobre seus dias finais, e esse silêncio talvez diga mais do que qualquer verso. Ló sobreviveu ao juízo de Deus, mas não sobreviveu ao peso do que veio depois. Ele escapou do fogo, mas não do trauma. Viu sua esposa se transformar em sal, viu suas filhas marcadas por uma cidade sem moral. Foi envolvido em um ato que jamais esqueceria, mesmo que não o tivesse percebido. E então se cala. Não há volta a Abraão. Não há construção de altar, nenhuma oração registrada, nenhuma última instrução às filhas. A caverna se torna seu túmulo em vida. Muitos sobrevivem ao juízo, mas poucos sabem viver depois dele. Ló é o retrato de quem carrega a dor da sobrevivência. Um homem que escapou da destruição, mas não conseguiu restaurar o que perdeu, nem reconstruir o que restou, porque o silêncio de Ló é o eco da culpa, da vergonha e da impotência diante de uma história que ele nunca mais pôde mudar. A cidade havia sido consumida, mas o espírito dela continuava vivo. Sodoma não era só um lugar, era uma mentalidade, uma forma de ver o mundo, onde o prazer era lei, o orgulho era virtude e o sagrado era ridicularizado. Essa cultura não ficou sob as cinzas. Ela entrou na caverna misturada ao sangue, ao medo e ao vinho. As filhas de Ló não estavam mais em Sodoma, mas Sodoma ainda estava dentro delas. Não buscaram Deus, não jejuaram, não reconstruíram um altar. Elas tomaram uma decisão, com a lógica que aprenderam em uma cidade onde limites nunca existiram. E esse é o verdadeiro eco de Sodoma, quando o pecado deixa de ser exceção e se torna cultura. Moabe e Amon seriam apenas nomes, mas se tornaram símbolos, povoações inteiras erguidas a partir de um ato escondido e contaminado. Povos que ofereceriam seus filhos a Moloque, que seduziriam Israel, que guerreariam contra o povo que um dia Deus chamou de seu. Esse eco continuaria soando por séculos, e hoje ele ainda ressoa. Quando sociedades celebram o que antes causava vergonha, quando o trauma vira padrão, quando a sobrevivência vira desculpa para qualquer decisão, Sodoma revive. Porque o problema nunca foi apenas o fogo que caiu do céu. O maior perigo é quando o fogo já queimou por dentro. E se não enfrentamos esse eco, ele se repete. Não em cidades antigas, mas em nossas casas, decisões e gerações. A história de Ló e suas filhas não é confortável, nem deveria ser. Ela não termina com vitória, nem com redenção imediata. Ela termina com silêncio, com heranças complicadas e com uma ferida que atravessa gerações. Mas ela permanece na Bíblia por um motivo, para lembrar que nem sempre escapar da destruição significa estar salvo. Ló foi poupado, mas não restaurado. Sobreviveu, mas não reconstruiu. E as filhas, diante da dor e do medo, tomaram uma decisão sem consultar o céu. E o que começa com uma tentativa de preservar a vida, termina gerando oposição ao povo de Deus. O que aprendemos com isso? Que o juízo de Deus não é apenas sobre cidades em chamas. É sobre escolhas que fazemos depois da queda. É sobre o que permitimos que viva dentro de nós, mesmo quando tudo fora já foi destruído. É sobre como o trauma, quando não tratado, se torna padrão. E como o pecado, quando não enfrentado, vira cultura. Hoje, ainda vivemos os ecos de Sodoma, não em ruas de pedra, mas em valores corrompidos, não em torres queimadas, mas em corações frios. E a pergunta que a história de Ló nos deixa é simples e profunda. Você escaparia do juízo, mas levaria Sodoma com você? Porque o verdadeiro arrependimento não é só fugir do fogo, é deixar que Deus apague o que ainda queima por dentro. Continue sua jornada pelos mistérios esquecidos. Se essa história falou ao seu coração, não guarde para si. Aperte o botão de inscrever-se, deixe seu curtir e compartilhe com quem precisa ouvir. Você pode ser a ponte entre o passado esquecido e uma fé restaurada. No canal Bíblia Revelada, o que foi escondido agora é revelado.